O último dos lutos não permitidos é o luto do espírita. Porque os próprios espíritas não permitem que os espíritas vivam as suas experiências de luto. E isso é um processo de crueldade, tá? Isso é um processo de crueldade. Às vezes nós chegamos em algumas instituições espíritas em que alguns companheiros dizem assim: olha, a senhora sabe que a senhora não pode chorar pelo seu filho, viu? Se a senhora chorar, faz mal para ele. Gente, você quer que ela não chore pelo filho? Qual é a mãe, pelo amor de Deus, que não vai chorar pelo seu filho? Engole o choro. Engole o choro. Isso é uma crueldade, você fazer isso. Porque existe fundamentalmente dois tipos de choro. Tem o choro de saudade e tem o choro de desespero. Evidentemente, o choro de desespero não é agradável. É o que está na questão 936 de O Livro dos Espíritos. O choro desespero, ai. O choro desespero, ele é um choro muito complicado. Porque a questão 936 diz o seguinte: os espíritos, eles sabem da nossa saudade, eles sabem da nossa lembrança, e eles percebem quando nós lembramos deles. Eles são sensíveis às lembranças que temos deles. Mas, aí tem um mais. Uma ação de desespero, de revolta, de inconformação, de inaceitação, atrapalha. Vocês sabem por que atrapalha o espírito? As pessoas nem sempre explicam por que atrapalha. Só diz assim: olha, atrapalha, mas atrapalha por quê? Atrapalha não é que atrapalhe, é porque ele quer ajudar. Imagina que você é uma mãe que tem um filho, os dois se amam, e por algum motivo esse filho parte para o mundo espiritual. A mãe, inconformada com a partida do filho, muito compreensivelmente, ela entra num quadro de muita dor. E a gente tem que entender que as pessoas têm o direito até de deprimir quando experimentam um luto em família. Por quê? Porque nós somos humanos e o conhecimento espírita vai nos ajudar, mas a gente não pode dizer: não, você conhece, não pode chorar. Isso não se faz. A pessoa tem o direito de deprimir, mas tem o dever de tentar depois sair do processo depressivo. Quando, nas nossas histórias de luto, uma pessoa está do lado de lá, a saudade ela é legítima. Sentir saudade, orar pelo ente querido, e até durante um período, experimentar a dor do luto, experimentar. E a gente tem que entender que as pessoas têm o direito a isso. E às vezes as pessoas que são espíritas, elas têm uma atitude muito ruim com relação a isso. Porque a pessoa está vivendo uma história de luto, está vivendo uma história de sofrimento, e a pessoa chega e diz para ela assim: olha, senta aqui, quero falar com você. Você perdeu seu filho, né? Mas você sabe que seu filho está vivo, né? E você sabe que você não pode chorar, né? E você sabe que ele... Gente, a última coisa que uma pessoa quer ouvir quando perde um filho é que ele está morto. A pessoa não quer ouvir, ela não quer tocar nesse assunto. Aí olha, porque sabe, a morte não existe. Ninguém quer ouvir palestra espírita. Aí está no velório lá a pessoa: não, a senhora sabe que o seu filho... Ela não quer ouvir isso. Então o que a gente faz? Quando a gente está numa circunstância como essa, fica junto. Senta do lado, não precisa doutrinar ninguém, não é momento. Fica perto, pega na mão e fica ali, fica calado, do lado, orando, envolvendo a pessoa com uma prece, do lado dela. Se ela fizer alguma pergunta, a sua resposta tem que ser do tamanho do tempo da pergunta. Se ela perguntar: onde será que está meu filho? Você vai responder para ela do tempo que ela fez a pergunta. Quanto tempo ela demorou para fazer a pergunta? Uns 5 segundos. Responda também com 5 segundos.
Não diga, olha, o seu filho é um espírito imortal. E, portanto, segundo as leis que apresenta-se na doutrina espírita, o decesso carnal fará com que o espírito... vá. Não é isso que se faz. Seja curto nas respostas. Não exija da pessoa isso. E o que é que a gente faz quando visita famílias que tiveram uma história de luto recente? A gente faz assim, ó. A gente, antes de fazer a visita, passa no mercado. Aí compra arroz, feijão, macarrão, carne, cebola, batata. E vai para a casa da pessoa. Chega lá, oi, fulana, tudo bem? Eu vou fazer o almoço hoje, tá? Vai descansar. Deixa que eu vou ajeitar as crianças, levo as crianças para a escola. Eu limpo a casa, eu vou fazer o almoço. Aí você faz. Você pega os meninos, arruma os meninos, leva para a escola. Você é da família e você é amigo íntimo, você pode. Agora não pode uma pessoa que não é amigo íntimo fazer um negócio desse tipo. Aí você não vai falar de espiritismo. Você leva as crianças para a escola, você limpa a casa, você prepara o almoço. Quando está na hora do almoço, você vai lá, levanta agora, vamos almoçar. Aí você bota a pessoa, deixa ela almoçar, ela almoça. Quando terminar o almoço, você lava a louça, ajeita tudo. Não esquece de pegar as crianças na escola. E aí... Depois que tudo acabar, aí você senta com a pessoa para conversar. Fica com ela. Ouve. Ouve mais do que fala. Respostas sempre curtas. E se ela não tocar na questão do luto, não toque para ela. Se ela disser assim, esse cachorro, ele é tão engraçado, né? Só ele para me fazer rir numa hora dessa. Aí você diz, porque o luto é uma experiência muito ruim, né? Ela não está querendo tocar no assunto. Se ela não quiser tocar, não toca. Só toca se ela tocar. É assim que a gente cuida das pessoas. Esse é o sentido verdadeiro. Dando às pessoas o direito de se entristecer e dando o direito de deprimir. Mas dando a ela o apoio para que ela consiga se desembaraçar desse processo de sofrimento. Emmanuel deixa para nós 4 lições do que fazer diante das experiências do luto. Então, nós temos 4 recomendações que Emmanuel nos faz nesse sentido. A primeira eu já até falei bastante, que é não nos desesperarmos. Sentir saudade, sim. Quer chorar de saudade? Chora. Quer sentir falta? Sinta. Quer fazer contato com essa dor? Faça, mas não se desespere, não enlouqueça de dor. O fato de que também não quer dizer que se a pessoa teve um momento em que ela se desesperou, meu Deus, é uma alma perturbada. A gente tem o direito de viver uma história dessa e os amigos têm que estar perto. Mas o ideal é que a gente, se tiver que ter um choro, que seja o choro da saudade, e que não seja o choro da revolta, da blasfêmia, da negação de Deus, da vontade de se matar, da desistência de tudo. Essa é a primeira das recomendações que Emmanuel nos traz. Segunda recomendação, que nós fujamos das emoções da culpa, que são muito comuns, principalmente nos pais. Os pais têm muito a tendência de achar que eles são os culpados pela desencarnação dos filhos. Aí eles ficam, se eu não tivesse dado a chave do carro, se eu tivesse dito para não ir para a festa, se eu não deixasse ela namorar com esse rapaz, Gente, a desencarnação é um fenômeno muito, muito relevante para passar por conta da nossa vontade. Não é a nossa vontade que determina essas coisas. Nós temos que pensar assim, eu agi deliberadamente produzindo a morte do meu filho? Não foi. Eu fiz tudo o que eu podia, mas nós temos uma tendência de trazer para nós, para isentar os nossos filhos, ou os nossos entes queridos, das suas histórias infelizes, transferindo para nós as dores que são do outro. Então é importante que a gente reconheça que existe uma programação espiritual e que as dores que a vida nos traz, elas têm um propósito educacional para todos nós. Uma terceira recomendação que Emmanuel nos oferece
é para que nós não criemos em casa um museu. Que a gente não crie um museu dentro de casa. Lugar onde ninguém toca, ninguém mexe, ninguém tira nenhuma peça de roupa. A lição que ele deixou aberta no livro que ele estava fazendo, a raspa de lápis que ele colou, que ele estava tirando, a camisa suada que estava em cima da cama. Essas coisas são perigosas, porque elas podem criar uma espécie de um mausoléu dentro de casa. Isso não é bom. Mas também não obrigue a pessoa, não, abre esse guarda-roupa, doar tudo que tem dentro. Não faz. Deixe com que a pessoa descubra por si mesma o seu ritmo de doação. A melhor estratégia é levá-la para um trabalho assistencial, em que ela vai ver crianças com a idade do filho e dizer assim, tem uma camisa que serve nesse garoto, semana que vem eu vou trazer uma camisa. Aí ela traz uma, tá ótimo, na outra semana tá mais duas, mais uma. No ritmo dela, ela vai se desprendendo daquilo que ela achar que ela tem que se desprender. Porque existirá situações em que ela não precisará se desprender de coisas que ela considera que sejam muito importantes, que tem uma relação afetiva mais significativa. A gente não vai doar tudo. A gente vai doar o que a gente acha que deve e o que a gente achar que não, a gente vai guardar. Nós temos o direito de viver de maneira serena essas histórias. E a última das recomendações que Emmanuel faz com relação a isso é que a gente não coagule as nossas histórias de vida, que a gente continue, que a gente viva agora em homenagem a eles. Que a nossa história de vida agora seja uma continuidade da história que a gente teve com ele. Ao invés de lamentar a partida dele, agradecer a Deus pelo tempo que tivemos na companhia deles. Ao invés de olhar o tempo que eu não tenho, lembrar do tempo que eu tive. O quanto foi prazeroso viver ao lado de quem nós tanto amamos. Ressignificar a vida pela ótica do Espírito é a melhor de todas as instrumentações que nós poderíamos ter para a produção de uma nova história nas nossas existências. Nós não podemos ter uma leitura, como nós muitas vezes temos, de achar que a vida é só isso que a gente enxerga. A vida é muito mais. Nós estamos aqui exatamente para desabrochar o amor dentro de cada um de nós. As experiências, as lágrimas, as aparentes perdas, todas elas são experiências que serão muito importantes para que nós desabrochemos a alma encantadora que reside dentro de cada um de nós.